Paz e bem a todas e a todos. Prazer estarmos juntos para este encontro, onde conversaremos sobre temas relacionados ao processo penal. O tema do nosso encontro de hoje é a teoria geral da prova. Na divisão que tradicionalmente se faz entre processo penal 1 e processo penal 2, os dois assuntos mais importantes de processo penal 1 são o inquérito policial e a teoria geral das provas, ou as provas em espécie. Então, hoje a gente vai introduzir o estudo acerca das provas e depois, na semana seguinte, continuaremos conversando com as provas em espécie. Vamos dar uma olhada lá no nosso quadro branco, onde eu já comecei a preparar alguma coisa para a nossa aula de hoje. Como eu disse, o tema da aula será a teoria geral das provas. E a gente vai conversar sobre estes 5 assuntos: o conceito de prova, métodos de análise das provas, a questão das provas ilícitas, as provas ilícitas por derivação, ou a teoria da árvore dos frutos envenenados e exceções a esta teoria. Enfim, esse será o assunto que irá nos ocupar no encontro de hoje. É preciso que se diga que as provas são um elemento fundamental do processo, porque o juiz ele não vai adivinhar a sentença, ele não intuirá a sentença, ele decide baseado em provas. E desde o inquérito policial até a ação penal, todo o movimento de persecução penal tem a ver com a busca da identificação das provas. Então, começando refletindo sobre o que vem a ser uma prova. Eu diria que uma prova é aquele instrumento informativo e idôneo para gerar no magistrado convencimento a respeito do fato delituoso que está sob investigação. Deixa eu escrever esse conceito para que nós tenhamos uma visão um pouco mais clara, um pouco mais nítida e possamos conversar sobre alguns aspectos deste conceito. Então, vamos trabalhar um conceito de prova. Nessa perspectiva, prova é a fonte de informação através da qual o magistrado encontra subsídios para firmar o seu convencimento em relação ao fato delituoso e à sua autoria. Então, as duas questões fundamentais que tratam da prova, né, o conceito de prova, ele está relacionado a isso, a uma fonte de informação. A prova ela é destinada ao processo de convencimento do magistrado. Então, nós teríamos no Código de Processo Penal elencadas 10 diferentes formas ou meios de se alcançar a prova, né? De se alcançar a informação. Daí a gente já faz a diferença entre a prova e o meio de prova. O meio de prova é o mecanismo através do qual eu obtenho a prova. Por exemplo, o exame de corpo de delito, a possibilidade dos peritos analisarem o local, ou mesmo a perícia traumatológica, quando o médico legista vai examinar o corpo da vítima, a perícia tanatoscópica, perícia grafoscópica, por exemplo, o interrogatório do acusado, a oitiva das testemunhas. Tudo isso seriam meios de prova através dos quais a informação, que é a prova, chegaria à
a atenção ou iria ao encontro, efetivamente, do magistrado, aquele que tem o ônus de decidir, sobre a prova, não é? Então, essa é a questão que nós temos que vislumbrar. Seja bem-vindo, Breno. Prazer tê-lo aqui conosco, Breno. Boa noite, chefe. Tudo em paz? Graças a Deus e Estamos vocês. conversando aqui sobre prova. Então, falamos do conceito de prova e coloquei a diferença entre prova, que é a informação e o meio de prova. Vou colocar aqui versus o meio de prova, que é o mecanismo que tem a ver com o mecanismo pelo qual se colhe a informação. Então, essa é uma diferença que eu acho relevante que nós tenhamos. Então, a prova aponta para a culpa ou a inocência, a responsabilidade ou não, mas o meio de prova é o depoimento da vítima, é a acariação, que é quando nós colocamos duas pessoas que fizeram o seu depoimento e esses depoimentos estão em conflito, um diante do outro, para analisar a prova. Muito bem. Vamos agora abordar essa questão dos métodos de análise da prova. Houve uma época, houve um tempo em que as provas eram avaliadas por um mecanismo chamado de tarifação. A prova já tinha um valor ou um peso pré-definido, método de tarifação das provas, ou seja, a prova, por exemplo, a confissão era mais importante do que a prova testemunhal ou a prova documental. Se o cara confessou que foi ele o autor do fato, por que duvidar? E aí tem uma história interessante sobre esse negócio da confissão, que era chamada de a rainha das provas e depois passou a ser vista como uma prova, como ela é meio de prova menos valioso, menos interessante. Diz que o rei chamou o chefe da guarda lá na corte e disse: olha, eu estou muito preocupado porque desapareceu um livro que eu estava lendo. O livro estava comigo na biblioteca, na sala de leitura, deixei sobre a escrivaninha. No dia seguinte eu voltei para procurar e continuar a minha leitura e o livro já não estava lá. Eu quero que você instaure aí um inquérito, uma investigação para localizar esse livro. O chefe da segurança do reino diz: pois não, majestade, imediatamente me colocarei a procurar e a investigar quem foi o responsável pelo furto do seu livro. Beleza. 3 dias depois, o rei manda chamar o chefe de segurança e diz: olha, pode parar aquela investigação, eu pensei que o livro estava na biblioteca, na escrivaninha, mas eu o levei para o meu quarto, eu localizei o livro. E o chefe de investigação, então, majestade, então que bom que o senhor já localizou, mas nós já tínhamos uma investigação em andamento, já 2 pessoas haviam confessado que foram eles que furtaram o livro e uma terceira pessoa estava prestes a confessar. Ou seja, dependendo da tortura a que se submete o indivíduo, o cara confessa qualquer coisa. Além disso, muitas vezes alguém pode confessar um ato para encobrir a responsabilidade de outra pessoa, de tal maneira que esse método que supunha que a confissão era a rainha das provas e daria um valor maior à confissão do que a outros meios de prova, acabou entrando em descrédito. E hoje nós utilizamos 2 métodos de análise de prova. Então, basicamente, 2 métodos de análise das provas. A regra geral é que as provas sejam avaliadas por um método chamado de livre convencimento fundamentado nas provas. Então, o magistrado, sem uma tarifação, sem um peso pré-definido,
ele analisa a prova, ele pesa a prova e, em um determinado processo, o interrogatório do acusado pode ser mais forte do que a prova pericial. No outro, a prova testemunhal pode ser mais forte que a prova documental e assim por diante. Quando a gente chama de livre convencimento fundamentado das provas, é porque a análise que o magistrado faz da prova é livre. Contudo, ele precisa explicar na sentença por que foi que ele valorou de modo particular e especial aquela prova e não uma outra prova. Então, isso que a gente chama de livre convencimento fundamentado é fundamentado porque ele tem que fazer um discurso, uma explicação. Na sentença, ele tem que externalizar os motivos pelos quais ele se convenceu daquele modo. E aí há um outro modelo, que é o chamado de íntima convicção. Íntima convicção. A ideia da íntima convicção é a ideia de que você não precisa explicar por que você chegou àquela conclusão. É o sistema do tribunal júri. Né? Vou dizer melhor ainda, dos jurados. Então, os jurados no tribunal do júri. Ora, os jurados no tribunal do júri, eles decidem por íntima convicção. Eles não têm que explicar por que acham que aquele indivíduo é inocente e o absolvem, ou porque acham que ele é culpado. A absolvição ou a condenação não precisa ser justificada, né? Não precisa ser justificada no caso do tribunal do júri em relação aos jurados. Agora, a regra geral do processo penal é esta. Essa aqui é a regra geral. E alguém pode me perguntar, Martô, o único caso em que se avalia provas por íntima convicção no Brasil é o tribunal do júri? A resposta é sim. Em todos os outros casos, os juízes, os magistrados, deverão fundamentar as suas decisões, deverão explicar por que chegaram àquelas conclusões. Né? Então, nós já sabemos que prova é a fonte de informação através da qual o magistrado encontra subsídios para afirmar o seu convencimento. Então, é um instrumento de convencimento. Essa palavra aqui é fundamental. O seu convencimento em relação ao fato delituoso e à sua autoria. Então, deveríamos ter em mente que é um instrumento de convencimento dos magistrados. Sabemos que prova é uma coisa e meio de prova é outra, né? Meio de prova é o veículo através do qual a prova chega aos autos e ao conhecimento dos magistrados, e já vimos que há, na tradição brasileira, dois métodos de análise das provas: o livre convencimento fundamentado das provas, o livre exame, né? O livre convencimento fundamentado, na verdade, livre exame fundamentado das provas, o livre convencimento dos magistrados. Então, vou colocar aqui melhor, colocando o livre exame fundamentado das provas e a íntima convicção. Muito bem. Então, vamos discutir essa questão das provas ilícitas. Então, temos as provas ilícitas. Vejam o que é que nos diz a Constituição Federal acerca das provas ilícitas. Diz o artigo 5º, inciso 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ou seja, se o meio utilizado para a obtenção da prova é ilícito, então a consequência disso é que a prova não será admitida. Então, veja, a prova e o meio de prova. E o meio de prova seria o meio de prova ilícito. Por exemplo, suponham que houve uma busca e apreensão sem autorização judicial, uma interceptação telefônica. Imaginem também sem autorização dos juízes.
Imaginem que determinados indivíduos submeteram o suspeito à tortura e, sob tortura, ele confessou a prática do delito. Essas são situações ou hipóteses em que as provas obtidas por estes meios, por eles serem ilícitos, não serão admitidos. Vimos aí a Constituição Federal nos falar acerca disso, mas também o Código de Processo Penal, no título 7, capítulo 1, que é dedicado às provas, nos fala a respeito desse tema, não é? Da ilicitude das provas. Vamos analisar todo esse capítulo 1, que trata sobre a teoria geral das provas. Começando pelo artigo 155. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova. Aquele princípio que nós estávamos trabalhando, o livre exame das provas, né? A livre apreciação das provas, produzidas em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis e antecipadas. Artigo 155, importantíssimo, nos fazendo refletir. Vamos ver o que é que nós podemos tirar aqui do artigo 155. Já em primeira mão, o primeiro elemento foi acerca da livre apreciação, o livre exame fundamentado das provas. E agora, em segundo lugar, diz que o magistrado deve fundamentar a sua decisão nas provas produzidas no contraditório judicial. Então, vamos lembrar aqui, vamos lembrar duas coisas. Então, você tem o processo penal, e nesse processo penal, nós teríamos dois momentos principais, né? Dois momentos principais. Nós teríamos o inquérito policial, e a ação penal. O inquérito policial é marcado por um ato investigativo sem contraditório, né? Então, a gente teria aqui o inquérito policial sem contraditório. Ou ainda, alguém pode dizer com um contraditório mitigado. Mas, em tese, sem contraditório. E aqui, a ação penal, que é com contraditório. Martô, explica o que seria esse contraditório. O contraditório é a possibilidade, tanto a acusação quanto a defesa, estarem presentes na hora da produção da prova e poderem fazer perguntas, combater, analisar, né? Submeter aquele momento da produção da prova à investigação. O que é que o texto está nos dizendo? O que é que o texto está nos dizendo? Que a decisão do juiz, ela deve se fundamentar nas provas produzidas sob o contraditório judicial. Então, a decisão do juiz deve se fundamentar nas provas produzidas em contraditório. Aqui. E aí a gente já começa a avaliar e perceber alguma tendência, né? O que o texto que acabamos de ler diz é uma coisa, ele diz o seguinte, o texto que acabamos de ler, né? Ele diz que não podendo se fundamentar, olha a expressão que o Código de Processo Penal diz, exclusivamente. Ou seja, isso aqui já nos deixou uma certa ambiguidade. Ele não pode se fundamentar exclusivamente nas provas produzidas no inquérito policial, porque o inquérito policial não tem o contraditório, mas esse texto nos dá a impressão de que ele pode se valer disso. Contudo, a nova redação do Código de Processo Penal, trazida pela Lei 13.964, conhecido como o pacote anticrimes, afasta essa possibilidade, porque diz que o juiz, que é o juiz da ação penal, sequer terá acesso ao inquérito policial, a não ser
nas provas, nos elementos essenciais e naquilo que é prova irrepetível. Então, nós estamos vivendo esse momento carente de harmonização, o processo. Mas como a figura do juiz das garantias está suspensa, né, tem a sua eficácia suspensa, está valendo essa regra. O olhar do juiz, o foco do juiz deve ser para a prova produzida em contraditório, mas ele pode ainda se valer de provas do inquérito policial, não podendo basear exclusivamente a sua decisão nestas provas. É isso que nos diz o Código de Processo Penal. Então, vamos lá, vamos voltar ao Código e aprender mais. Diz, então, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O que seriam provas não repetíveis? Perícia tanatoscópica. Você fez ali, foi na época da instauração do inquérito, que a perícia tanatoscópica foi feita, não vai se exumar o corpo para fazer uma segunda perícia sem que haja motivos para isso, né? Então, parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Observe aqui, pessoal, estudamos em relação ao estado civil das pessoas. Em relação ao estado civil das pessoas, é necessário prova idônea na perspectiva civil, ou seja, certidão de nascimento, certidão de casamento. Isso é que vai atestar se o indivíduo é brasileiro, não é brasileiro, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é pai, se ela é mãe. Então, em relação a isso, serão exigidos os documentos que são admitidos apenas na esfera civil ou produzidos apenas na esfera civil. Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Olha a bronca. Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É o princípio do onus probandi, né? O ônus da prova, a responsabilidade de provar é a quem fizer. A gente tem uma observação aqui que eu gostaria de fazer, que é a seguinte. Em regra, vou colocar aqui, em regra, a prova é responsabilidade, vou colocar aqui, a prova da culpabilidade do réu é de responsabilidade da acusação. Contudo, quando se alega excludente de ilicitude, a obrigação de provar passa ao réu. Ou à defesa, né? Então, se eu disser que, de fato matei a vítima, mas eu estava em legítima defesa, a legítima defesa tem que ser provada pela defesa, né? Se eu estava em estado de necessidade, o estado de necessidade tem que ser demonstrado pela defesa. A autoria, quem tem que provar a autoria é a acusação, mas se o argumento é o argumento de que o agente praticou a conduta sob a condição de estado de necessidade, então nós temos uma mudança aqui na regra. Ok? Muito bem, vamos continuar aqui, vamos voltar lá ao nosso Código de Processo Penal. Beleza. Ok. Então, podendo, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, a adequação, a proporcionalidade da medida. Então, aqui você tem a produção de provas ex officio, né?
o juiz de ofício determinando a produção da prova. Veja como isso está em conflito, companheiros, com o que diz aqui o artigo 3º-A, trazido pela a nova redação do Código de Processo Penal, né? O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, o 3A desmente o artigo que nós acabamos de ler. Mas, mais uma vez, eu digo, o juiz das garantias tem a sua eficácia suspensa, decisão monocrática do ministro Luiz Fux, mas estamos vivendo no limbo, né? Então, até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste em definitivo sobre essa matéria, ficaremos aqui aguardando, né? Mas alguns tribunais já têm decidido, com base na nova legislação, na ideia, né, com a tese de que o legislador já apontou se falta condições efetivas para aplicar as medidas, contudo, o legislador já externalizou o caráter acusatório do processo penal. E, sem dúvida nenhuma, esse inciso 1º do artigo 156 aponta para um caráter inquisitivo ou inquisitório, onde o juiz reúne também funções de iniciativa probatória, o que me parece, e me parecia desde a faculdade, né, que não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Essa redação trazida em 2008 recebeu muitas críticas minhas, eu escrevi um artigo científico na época contra isso. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Veja aqui, por favor, olha essa expressão, dirimir dúvidas sobre pontos relevantes. Ora, essa questão, Breno, a gente precisa entender que se o juiz está na dúvida, não é ele que deveria tomar a iniciativa probatória para produzir provas e tirar a dúvida dele, não. Porque a teoria geral do direito, os princípios regentes do direito penal já resolveram a questão in dubio pro réu. Ou seja, se o juiz está na dúvida por quê? Porque o Ministério Público ofereceu elementos ou subsídios insuficientes para que ele chegasse a uma conclusão. Ora, se é assim, o que ele vai fazer? Ao invés de sair correndo atrás por causa do mito da verdade real, e já falei a vocês sobre esse conceito da verdade real, de que o juiz deveria, então, correr atrás para produzir provas, não, ele não ficou convencido, não tem elementos, Thaisa, para uma decisão, o que ele deve fazer? Decidir em favor do réu. É isso que está dito. E então, a gente precisa, de fato, retornar ou mergulhar nesse universo do sistema acusatório, porque, como eu já demonstrei inúmeras vezes a vocês, nós estamos caminhando, mas ainda na dimensão de um sistema misto com queda inquisitorial. Muito bem, 157, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação de normas constitucionais ou legais. Então, se algum direito foi violado, a prova ilícita deve ser desentranhar. O que é que significa desentranhado, Breno? Desentranhar é tirar das entranhas, é puxar de dentro dos autos, é fazer com que desapareça dos autos. Veja, a nova legislação ela é tão severa em relação a isso que ela determinou que o juiz que tivesse contato com provas ilícitas deveria ser afastado. Deveria ser afastado, porque, em tese, ele já estaria contaminado em sua sensibilidade pelas provas ilícitas. E você desentranha dos autos, mas não desentranha da alma, né? Não desentranha do coração. Muito bem, aqui nós vamos entrar, já vimos que tanto a Constituição quanto o artigo 157 falam sobre as provas ilícitas. Então, a Constituição, no artigo 5º, inciso 56, e o Código de Processo Penal, no artigo 157,
diz que são inadmissíveis as provas ilícitas. Mas aqui eu tenho prova ilícita por derivação, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Ok? Então, vamos lá, vamos compreender isso, vamos entender isso aqui. Ora, vamos supor que eu tenho aqui uma prova A. A prova A, ela foi obtida por meio de tortura. Ora, essa prova A, obtida por meio de tortura, ela é ilícita. Mas com a informação que eu tive através da tortura de que a droga se encontrava na rua tal, número tal, do bairro tal, então eu pedi uma ordem, um mandado de busca e apreensão ao juiz, e o juiz conferiu o mandado de busca e apreensão. E aí, com esse mandado de busca e apreensão, eu fui até a casa, a residência, onde eu localizei as drogas. Então, eu tenho as drogas, são uma prova B. A prova B, ela foi alcançada por um meio lícito, cumprimento de mandado de busca e apreensão. E a pergunta é, essa prova B será considerada lícita? Será admissível? E a resposta meio que óbvia é não, porque a prova B vai ser chamada de prova ilícita por derivação. Ilícita por derivação. Por quê? Veja, ele cumpriu o mandado de busca e apreensão. É verdade, então a prova seria lícita. Mas como ele chegou a essa informação que fez com que ele pedisse o mandado de busca e apreensão? Através de uma prova ilícita, que foi produzida por meio de tortura. Sem a tortura, eles teriam chegado à prova B? Não. Então, aqui a ideia é a teoria. Então, vou escrever aqui. A teoria da árvore aqui, na verdade, o nome correto é a teoria dos frutos da árvore envenenada. A teoria dos frutos da árvore envenenada. Ora, porque quem está envenenada é a árvore. Quem está envenenada é a árvore. Vou corrigir aqui nesta anotação para não ficar assim. Então, vamos colocar aqui, ó. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Ora, o que é que essa teoria tem a nos dizer? O que é que essa teoria tem a nos dizer? Se a árvore está envenenada, todos os seus frutos estão contaminados. Então, a árvore, que é o tronco original das provas, foi a tortura. Então, tudo que decorreu dessa prova será também considerado prova ilícita por derivação, devendo também ser desentranhada dos autos. E aí, a gente tem duas exceções a essa regra geral. A gente tem duas exceções. Mas, então, antes de entrar nessas exceções, eu pergunto a vocês, tem alguma dúvida até aqui? Está claro o que eu expus até aqui? Entenderam por que a teoria é a teoria dos frutos da árvore envenenada? Se a árvore está envenenada, os seus frutos também estão. Não é? A árvore é maior do que os frutos. Então, tudo que decorre da árvore envenenada, que são seus frutos, estaria maculado, contaminado desse mesmo processo de envenenamento. Muito bem. Agora, vamos dar um print aqui nessa tela. Vamos dar um print nessa tela e vamos
conversar sobre estas exceções, né? Exceções à teoria do fruto da árvore envenenada. Então, exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada. Tudo bem. Quais são as exceções a essa teoria? Então, vamos vislumbrar essas exceções. A gente poderia dizer que há duas exceções que merecem destaque, né? A primeira exceção é a exceção chamada de descoberta inevitável. Descoberta inevitável. Como é que é essa história da descoberta inevitável? Imagine, pessoal, imagine, e isso é um fato real, foi com base nisso que a teoria admitiu essa exceção. Imagine que uma pessoa foi sequestrada em um determinado lugar, um condado nos Estados Unidos, porque a teoria do fruto da árvore envenenada é uma teoria americana, né, que chegou até nós do direito americano. E assim como chegou a teoria, chegaram também as exceções à teoria. Imaginem, por exemplo, que num condado americano uma mulher foi sequestrada e ela está desaparecida. Então, o que é que fizeram a guarda, né? Um comando feito por voluntários? Eles dividiram o condado em várias dimensões, né? Então, vamos colocar aqui. Então, dividiram a equipe, porque nesse momento está todo mundo armado nos Estados Unidos, imagine Texas, está todo mundo armado, então vai lá, 5 para um lado, 5 para o outro, vamos procurar a mulher. Vamos ver se a gente acha. Aí foram no primeiro quadrante, nada de achar, segundo quadrante, nada de achar, terceiro quadrante, nada de achar. Em um determinado momento lá, nesse processo, a polícia encontrou um homem num determinado local. E esse homem era um suspeito. E aí torturaram o homem. A polícia torturou o homem. E aí o homem confessou que havia deixado a moça num determinado local, ele havia estuprado e assassinado a moça e o seu corpo estava em um determinado local. Bom, beleza. Quando o cara foi submetido à prisão, né, foi preso, submetido a julgamento, a defesa argumentou dizendo que essa prova, o corpo da moça, a prova de que não pode ser utilizada porque o local onde ela estava só foi descoberto porque o indivíduo comunicou sobre tortura, e não há dúvidas de que ele foi torturado, os hematomas demonstram isso. Então, a tortura anularia essa prova. E aí, um daqueles dias em que um promotor de justiça acorda iluminado, aí ele diz: não, meritíssimo, veja bem, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que não aconteceu a tortura. Então, vamos imaginar, por uma hipótese, que a tortura não aconteceu. As equipes iriam continuar investigando, certo, meritíssimo? E mais cedo ou mais tarde, a equipe chegaria ao corpo da mulher. E esse corpo apresentaria marcas de DNA que demonstrariam ser fulano de tal, o autor do crime. Então, aqui a descoberta era inevitável. Então, se demonstrar que, independentemente da prova ilícita, a descoberta da prova derivada seria inevitável, então excepciona-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Muito interessante, essa exceção está prevista no nosso Código de Processo Penal. E a segunda exceção é da fonte independente. Fonte independente. Significa o quê? Significa que a informação
chegou por outra fonte que não tem nada a ver com a tortura. Então, a gente recebeu uma comunicação anônima de que aquele crime teria acontecido, que o corpo estaria em tal lugar. Então, nessas duas situações, nós teríamos a verificação de que a teoria dos frutos da árvore envenenada estariam excepcionados. Vamos ler de novo. Parágrafo 1º. Também são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então, aqui é a teoria dos frutos da árvore envenenada, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade, ou seja, a fonte é independente, ou quando derivadas puderem ser obtidas por uma outra fonte independente das primeiras, ou seja, você necessariamente iria acabar chegando àquela fonte, de toda maneira você chegaria lá. Muito bem, vamos ler o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, segundo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato e objeto da prova. Então, isso aí seria o que é fonte independente, né? Fonte independente, da qual se fala aqui no parágrafo 1º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultando as partes acompanhar o incidente. O juiz que conhecer do conteúdo, olha a novidade, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. A ideia é que o juiz estaria com as informações contaminadas. Como eu disse antes, Tiago, porque o que está dito é o seguinte: as provas ilícitas serão desentranhadas dos autos. O problema, Tiago, é como é que eu faço para desentranhar a prova da cabeça do juiz ou da cabeça do jurado que já viu a prova. Por isso, o pacote anticrimes trouxe essa possibilidade, trouxe essa perspectiva de que deveríamos, então, evitar que o juiz que teve acesso à prova ilícita e, em tese, teve a sua consciência contaminada por essa prova, pudesse decidir a matéria, pudesse decidir a informação. Pessoal, na próxima aula, na aula da semana que vem, nós vamos ter uma aula mais longa, analisando cada um dos 10 meios de prova previstos pelo Código de Processo Penal. Hoje, a gente vai fazer apenas essa teoria geral da prova. Alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de fazer alguma questão, levantar algum tópico? Nós ainda temos 2 minutos antes de cair o nosso sinal. Alguma pergunta, alguma questão? Também está tranquilo, Matheus. Joia, então. Muito bem. Tiago, você, tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu cheguei um pouco atrasado, mas depois ótimo, mas eu vou disponibilizar daqui a pouco, Tiago, toda a aula desde o seu início. Thaisa, tudo tranquilo? Então, podemos seguir? Joia. Então, vamos ficar por aqui hoje, pessoal. E daqui a pouco eu disponibilizo a aula na íntegra e nos encontramos na próxima semana. Grande abraço a todos.